E eu vou colocar aqui, vou listar os tipos de ouvido que temos, galera. Isso é muito importante vocês saberem para conseguir se desenvolver. Então, a primeira coisa são os ouvidos com distúrbio. Então, ó, ouvido. E tem pessoas que têm, ó, número 1, ouvido com distúrbio. O que seria o ouvido com distúrbio, galera? Algumas pessoas nascem, e eu descobri, aprendi isso com um médico, com um aluno meu, que ele estava me explicando que eu ainda tinha uma certa dúvida quanto a isso. Algumas pessoas têm um ouvido que ouve errado. Como assim ouve errado? Você canta dó e ela ouve dó. Pra gente não é comum, ó, dó, e ela ouve dó, é diferente. Ela ouve outra frequência, outra nota que está sendo executada. Então vamos supor, se essa pessoa ouve uma música, ou ouve uma nota, ou ouve um acorde, ela vai ouvir diferente. E aí qual que é o problema? Pode ter dois problemas que eu aprendi com esse meu aluno. Essa pessoa que tem esse distúrbio, ou ela tem um problema neurológico na cabeça dela, e isso incapacita dela a ouvir da forma correta. Então pode ser a mente dela, o cérebro dela, que faz ela ouvir diferente, o problema está no cérebro, ou pode ser que o problema esteja no ouvido dela mesmo, no aparelho. E eu lembro que eu tinha essa dúvida, eu não sabia, não tinha certeza se o problema poderia ser no ouvido ou no cérebro. E eu conversando com esse meu aluno foi bem legal, porque ele falou que existe esses dois problemas. Ele compara sempre com o computador. A gente é como um computador. O ouvido seria como se fosse a peça física, o hardware do computador. E o cérebro seria o problema, como se fosse o programa, como se tivesse com um problema no programa. Então ele falou que pode sim ter esse problema, uma pessoa que tem o distúrbio, esse problema ou neural no cérebro ou no ouvido dela. Então isso o médico consegue detectar. Isso eu nem sabia se era possível detectar esse problema, mas sim é possível detectar, mesmo sendo problema ou no aparelho auditivo, que é o ouvido, ou no cérebro. Mas isso, ó, quase ninguém tem. Então, se você já tá aí todo triste, achando que tem esse problema, eu não sou afinado, eu não consigo tocar de ouvido, é porque eu tenho um problema neural. Não, na verdade não. Provavelmente vocês não têm, porque isso é muito raro quem tem esse problema. A maior parte das pessoas não tem o ouvido treinado apenas. Então vai ser exatamente isso que a gente vai estar desenvolvendo e eu vou estar explicando melhor para vocês, tá bom? Então, quase ninguém tem isso, então é mais falta de treino do que o problema no ouvido mesmo, que a maioria das pessoas tem. Então, esse é o primeiro tipo de ouvido. Qual é o segundo tipo de ouvido que as pessoas têm? O segundo tipo de ouvido é o ouvido comum. É o ouvido comum. Só que é um ouvido, pode ser não treinado, que essa pessoa não treinou nada. Ou ela pode ser ter ouvido treinado. Como assim, professor? Olha só, vocês podem ter um ouvido comum. O que seria um ouvido comum? Eu vou dar um exemplo para vocês de um ouvido comum, que é o da Jace. Ela consegue cantar os hinos, ela percebe se tá a nota certa ou não. Por exemplo, se eu canto dó, ela tá ouvindo essa nota. Se eu pedir para ela reproduzir, vamos ver se ela vai conseguir reproduzir? Canta aí, Jace, vamos ver, coloca o picture in picture aí. Olha só, a Jace tá aparecendo aí na tela, não tá não. Ela que apareceu, ó. Vamos ver, um ouvido comum é quando... Tá ligado aqui, mas o bloco de notas não tá na frente? Ah, pode ser que seja isso. Vai lá. Não? Ah, agora a Jace tá aparecendo aí, vamos ver, aqui fica na frente. Coloca no outro canto, vai ficar melhor. Beleza. Uai, mas não vai dar fiquei certo. Frente, põe lá embaixo. Do outro. Aê! Nossa. Certinho, olha só. Tamo moderno, hein? Olha só a tecnologia. Olha só, um ouvido comum seria esse aqui, ó. Por exemplo, canta essa nota. Mi. Só porque eu falei. Só porque eu falei que a gente teria ouvido comum afinado, eu canto uma nota, canta nada a ver com nada. Não treinado. Vamos supor. Dó, ré, mi, fá, sol. Você. Dó. Muito difícil. Dó, ré,
Ré, mi, fá, sol. Sol. Vixe, nada a ver. Galera, que vergonha que você fez eu passar agora, hein, Geice? Tá bom, ó. Já sei onde a Geice se enquadra. No ouvido não treinado, que é um ouvido comum. Se ela treinar, vai melhorar, mas tá péssimo o ouvido da Geice, hein? Ela tá cantando tudo errado. E isso aqui é pra vocês verem na real, galera. É um ouvido comum, não é um distúrbio isso não. É falta de treino mesmo. Não é problema na audição, nem no cérebro, mas é falta de treino. Então ela tem ouvido comum desafinado. Então é isso aqui, ó. Um ouvido comum, na verdade, isso aqui vai enquadrar no passo 3. Então, olha só. Deixa eu copiar aqui e arrumar, ó. Ouvido comum desafinado. Esse é o ouvido da Geice. O que seria um ouvido comum desafinado? Quando eu reproduzo uma nota, ela não consegue cantar exatamente a nota que eu tô cantando. Uma pessoa assim vai ter muita dificuldade de poder tocar de ouvido. Então a Geice teria dificuldades para poder tocar de ouvido. Seria possível? Sim. Mas seria fácil? Não, porque ela é desafinado. Então precisa afinar para conseguir se desenvolver. Mas tem jeito, mas o que ela tem é ouvido comum desafinado. Por que é desafinado? Por falta de treino. Então muita gente, às vezes, pelo fato de não treinar na infância, é muito importante, quem tem filhos, colocar numa aula de musicalização quando é criança. As escolas antigamente tinha isso. Hoje em dia só algumas particulares, mas as escolas públicas só algumas que tem, que é ter musicalização desde o começo, desde que é criança. Acostumar com as notas, cantar afinado. Pessoas que não têm isso quando é mais novo, têm mais dificuldade no futuro, mas tem jeito e tem como conseguir se desenvolver. Depois eu vou falar um pouco mais sobre como desenvolver e evoluir cada um desses tipos de ouvido, tá bom? Posso falar? Pode falar. Olha só, tipo, eu consigo perceber quando tá desafinado, só Coloca que você aí. Eu tô aparecendo. Não tá, não. Ah lá. Ah, você tá pequenininha aqui. Pode pôr você aí, tua Não, tela deixa cheia. assim que eu tô falando com você. Tipo, eu consigo perceber que quando tá uma pessoa desafinada ou não, mas quando canta igual aqui agora, tipo, é difícil pra mim chegar na nota, eu demoro, igual quando você às vezes tá cantando, você percebe que às vezes eu começo a sair fora, tal, então ainda assim eu me enquadro nesse tipo de ouvido. Então, só que hoje você foi pior do que outros testes que fizemos. Você não deu conta de cantar nota, então isso é complicado, porque você não tá nem enquadrando nessa questão do ouvido comum, que percebe que seria um ouvido treinado. Porque não, você mas, tipo tá assim, englobando... eu não percebo eu. Então, mas tinha aqui, como que você percebe os outros? Porque não existe isso. Quando a pessoa é exatamente o que eu sempre falo. Quem é desafinado nem sabe que é desafinado, porque se soubesse, corrigiria. Então, como que você sabe que a pessoa está desafinada se você não consegue nem se afinar? Entendi. Entendeu? Então, você não engloba nessa questão. Então, você tá junto com os desafinados. Como o Tom Jobim dizia... Os desafinados também têm também coração. tem coração, exatamente. Então, a Geice englobou no desafinado. Agora, ó, existe o terceiro passo aqui, terceiro perfil de pessoa, que é o ouvido comum normal. O que seria o ouvido comum normal ou poderia estar aqui como afinado? Esse ouvido comum normal afinado, ele entra nas pessoas que conseguem perceber se está afinado ou não. A Geice eu tinha falado da última vez que ela englobava nesse normal afinado, mas não tá muito aí não, Geice. Você tá meio para trás ainda. Você tá no de cima. Pessoas afinadas englobam, por exemplo, meu pai... pessoas que, tipo assim, conseguem cantar, conseguem perceber se tá certo ou errado, mas pelo fato de não tocar um instrumento, acaba não conseguindo atingir o próximo estado, mas o próximo estágio. Mas são pessoas que são afinadas, percebem se tá certo ou se tá errado. Igual a Geice falou, eu percebo se uma pessoa tá cantando certo ou errado. Isso é duvidoso, porque se ela não consegue cantar a nota correta, isso quer dizer que ela não tá tão apta para isso. Porque é a mesma coisa de você falar, você tá errado. Mas como você sabe que a pessoa tá errada se você não sabe fazer o certo? É a mesma coisa de eu tocar um acorde de dó maior e alguém chegar aqui e falar, não, você tá tocando errado. Mas nem ela sabe tocar o dó maior. Então é difícil uma pessoa perceber. Então quem é desafinado nem sabe que é desafinado. E isso é por falta de treino, não é porque é impossível de chegar ou porque tem algum problema, algum distúrbio. Na verdade, não. É só falta de treino mesmo, tá bom?
Aí entra o ouvido comum, que são as pessoas que são acostumadas a cantar na igreja, começou a cantar na igreja desde novo, tem referência de música na família, já canta melhor, afinado, só que são pessoas que não tocam instrumento. Então, por falta de tocar um instrumento, não tem uma visão tão panorâmica quanto deveria da música. Então, entra nesse ouvido comum, que é onde a maioria das pessoas estão. Ou é esse, ou é no segundo aqui, que é o que a gente se encontra. Então, o segundo ou o terceiro é onde mais tem pessoas que se englobam. Aí depois tem o quarto estágio, que é o ouvido relativo. Eu vou colocar até em maiúsculo, porque esse aqui é o ouvido mais importante de todos e é o melhor de todos. E qualquer pessoa pode atingir esse estágio do ouvido relativo. Inclusive é o ouvido que eu tenho, que é o ouvido relativo. O que o ouvido relativo tem de diferente dos outros? Ouvido relativo, assim como o estágio 3 aqui, você consegue perceber se a pessoa está cantando certo ou errado, você é capaz de cantar afinado e tudo mais. Ele tem uma coisa muito legal, que é você conseguir fazer referências entre notas. Então eu consigo ouvir um hino e saber exatamente quais são as notas desse hino sem eu precisar de um instrumento como referência. Então você, a partir de uma referência de uma nota, você consegue na sua cabeça saber exatamente quais são as notas que estão acontecendo. Claro que existem estágios de ouvido e cada um deles vai melhorando. Existem estágios um pouquinho pior do relativo ou melhor do ouvido relativo, mas basicamente é você conseguir associar as notas na sua cabeça a partir de uma referência, de uma nota. Esse de longe é o melhor ouvido de todos. E todos os grandes músicos que vocês já viram têm esse tipo de ouvido. Então isso é muito importante vocês saberem que existe. Depois tem o quinto estágio, que é o ouvido relativo. Opa, vamos fazer maiúsculo também, ó. Relativo barra interno. O que seria esse ouvido relativo barra interno? Esse aqui é bem fácil de explicar para vocês. É o ouvido relativo, só que ele de uma forma mais evoluída. Quem teve esse ouvido, que é bem simples de vocês entender, num nível muito alto, muito desenvolvido, foi o Beethoven. Muitos de vocês sabem da história, ele foi um grande compositor. E ele ficou surdo. Teve um momento, até tem vários filmes que relatam isso, que é bem legal para vocês pesquisarem. Mas o que acontece? Esse ouvido relativo barra interno que ele tinha, conforme ele foi ficando, perdendo a audição, ficando surdo, ele foi ficando maluco. E nessa época, ele começou a compor as músicas mais fortes dele. Por quê? Ele não perdeu o ouvido dele de uma vez, tipo, de um dia para o outro ele ficou surdo. Não, ele foi perdendo gradativamente a audição dele. E o que ele fazia? Ele começou a criar algumas músicas mais fortes, igual a Quinta Sinfonia, por exemplo, pam, bam, 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 pam, bam, bam, bam. Como ela é muito forte, ele ainda conseguia ouvir um pouquinho da orquestra tocando bem de fundo, porque ele já estava perdendo a audição dele. Mas o principal e o mais incrível é a questão do ouvido interno, porque você deve estar se perguntando como que ele foi capaz de conseguir compor músicas mesmo surdo, 100% surdo. Teve época que daí ele perdeu toda a audição dele e ele continuou compondo. Mas como que ele podia compor uma música sem poder ouvir? É porque ele já tinha desenvolvido o ouvido dele relativo e ele já tinha tornado o ouvido interno. O ouvido interno é quando você consegue ouvir notas e processar a música no seu cérebro. Você consegue fazer isso dentro da sua cabeça. E você deve estar se perguntando, mas isso aí é coisa de gênio. Se você não nascer com isso, você não consegue. Na verdade não, galera. Todo mundo pode ter ouvido interno. Inclusive eu tenho ouvido interno e eu consigo associar músicas na minha cabeça, que é o ouvido interno, dentro do meu cérebro, dentro da minha cabeça eu consigo fazer matemática da música, eu consigo ouvir música sozinho. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma música na minha cabeça, eu ouço ela aqui dentro e eu sei exatamente quais são as notas. Mas isso, conforme você vai estudando, quanto mais know-how você tem, quanto mais conhecimento, mais fácil fica. Porque o nosso ouvido nunca vai levar a gente, independente do ouvido, se é esse aqui, ó, físico, externo, ou se é seu ouvido interno, ele nunca vai te levar para caminhos que você nunca ouviu. Então eu consigo fazer associação de notas na minha cabeça com a bagagem que eu tenho até hoje. Mas eu não vou conseguir para um caminho pensar uma nota diferente que eu nunca toquei ou que eu nunca ouvi na minha
minha vida. Então, quanto mais você vai desenvolvendo o seu ouvido relativo, quanto mais você vai tocando e conhecendo e entendendo mais da música profundamente na parte prática e teórica, tipo o que é acorde dominante, alterado, acorde de passagem, como que funcionam as cadências, o que é harmonia plagal, o que é harmonia funcional, o que é harmonia serial, atonal, tudo isso, conforme você vai aprendendo, vai tocando, você vai tendo memórias, você vai memorizando elas na sua cabeça e você consegue desenvolver o seu ouvido interno. Só que ele vai ser sempre ouvido interno proporcional ao tanto de informações que você tem e o que você já ouviu. Óbvio que uma pessoa que tem pouco vocabulário musical vai ter um ouvido interno, vai conseguir desenvolver, mas limitado ao que ele sabe. Uma pessoa que tem mais conhecimento vai ter o ouvido dele também limitado ao que ele já ouviu. E o Beethoven é um exemplo disso. Eu tenho também esse ouvido interno e muitas pessoas às vezes têm e nem sabem que tem. Tá bom? E depois vem o sexto e último tipo de ouvido, que vai ser o ouvido absoluto. Esse ouvido... Opa, ficou estranho ali, hein? Esse ouvido absoluto... Por que eu coloquei ele em sexto lugar e não coloquei ele em maiúsculo? Ele é o melhor? Não. Mas para muita gente parece que é o ouvido mais sensacional que tem. Qual a diferença do ouvido absoluto para o ouvido relativo? É muito simples. O ouvido relativo... Vixe, tá estranho aqui, ó, faltou um V. O ouvido relativo, qual que é o problema dele? Você precisa de uma nota de referência para conseguir tocar de ouvido. Então, para mim poder, por exemplo, tirar um hino, eu consigo fazer a relação dele, que é o ouvido que eu tenho, que é o relativo, depois eu vou colocar em prática, que a gente vai testar e vocês vão conseguir perceber. Mas eu preciso de uma nota como referência para mim poder encontrar as outras. Mas qualquer hino que estiver tocando, se eu estiver ouvindo pela minha primeira vez, eu nunca ouvi, não sei o tom, eu consigo tocar ele depois em qualquer tom. Porque meu ouvido relativo me dá essa vantagem. Eu consigo fazer essa relação, essa referência de todas as notas na minha cabeça e perceber o que está acontecendo em qualquer tom. Mas eu não sei exatamente qual é o tom original, o que está acontecendo ali naquele hino, naquele momento, qual que é o tom, quais que é as notas exatas que está acontecendo. Se eu precisar tocar em qualquer tom, eu consigo, mas eu não sei informar exatamente qual é o tom original se eu não tiver a referência de uma nota guia. Agora... o ouvido, por exemplo, absoluto, você não precisa disso. O ouvido absoluto você consegue perceber qualquer nota e ele vem na sua cabeça automaticamente. Então eu tinha uma amiga que tinha esse ouvido absoluto e ela falava que era como se fosse cor. Por exemplo, se eu chegar para você e falar, bate o olho numa cor preta, você vai olhar, você na hora vai interpretar preto. Se eu colocar uma cor branca na sua frente, você vai bater o olho, vai ver aquela cor branca, vai vir no seu cérebro branco e assim por diante, vermelho, azul. Ela fala que é a mesma coisa. Quando ela ouve o som de uma nota, já vem o nome na cabeça dela. Então, se ela ouvir, por exemplo, isso aqui, ó, na cabeça dela já vem Mi. Se ela ouve isso aqui, já vem lá na cabeça dela automático. Não é algo que ela estudou, que ela buscou. Ela já tinha isso. E isso sim eu acredito que é dom. Muitas pessoas já nascem com isso, inclusive muita gente já tem. Talvez você tenha o ouvido absoluto e nem sabe que tem esse ouvido. E é muito legal porque isso é um dom de Deus, porque você normalmente, a maior parte das pessoas já nasce com isso e nem sabe que tem, mas conforme você vai estudando música, vai entendendo um pouco melhor, vai aprofundando, você descobre que você tem. Uma pessoa que não entende de música talvez tem, mas nem sabe que tem, porque ela não entende de música e não consegue perceber se sabe ou se não conhece as notas. Inclusive tem muitas pessoas que nascem e morrem sem estudar música e talvez tinha esse ouvido absoluto e não consegue descobrir durante a vida porque não vai pro lado da música. Então isso é importante vocês entenderem, que é um ouvido que a maior parte das pessoas que eu conheço descobre que tem, vai estudando, quando vê, já tem. Não sei se é possível desenvolver. Ouvi alguns poucos relatos de pessoas que falam que é possível treinar e desenvolver o ouvido para o absoluto, mas eu não acredito porque eu não tenho e eu nunca vi ninguém que desenvolveu. Tem poucas pessoas que têm, a maioria das pessoas falam que já nasceram com esse ouvido. Agora você deve estar se perguntando, mas então não quer dizer que esse ouvido é o melhor? O ouvido absoluto não é melhor do que o ouvido relativo? Na verdade não, por quê?
O relativo eu preciso de uma nota como referência, mas se você pegar os grandes músicos que existiram, os grandes gênios da música, nem todos eles tinham o ouvido absoluto. E muitas pessoas que têm ouvido absoluto não são os melhores músicos. A única vantagem que tem do ouvido absoluto é você ouvir uma nota, tipo assim, alguém tocou alguma nota, você sabe o nome dessa nota, mas isso não quer dizer que você vai ser um grande músico. O que torna você um grande músico é você estudar e conseguir ter o ouvido relativo, de conseguir entender a função dos acordes, entender a música como um todo. Então algumas pessoas ficam buscando o ouvido absoluto uma vida inteira e talvez nunca vai ter. Mas isso não vai tornar ela um grande musicista. E sim, apenas uma pessoa que consegue reconhecer uma nota, mas isso não te torna um grande músico. O que vai te tornar um grande músico é você conseguir entender a música como um todo, sempre tentando evoluir e executar muito bem a peça ou a música ou o hino, o que você estiver tocando no seu instrumento. Então por isso que eu coloquei ele como não sendo o melhor ouvido de todos. E sim, o melhor ouvido de todos é o 4 e o 5, que é o ouvido relativo e o ouvido interno. Inclusive o ouvido relativo todo mundo tem, só precisa ser desenvolvido e evoluído. Então existem 6 tipos de ouvidos aqui diferentes que eu pude falar aqui para vocês. E eu vou estar falando agora o que vocês precisam fazer para conseguir desenvolver cada um desses ouvidos. Então, como eu disse para vocês, primeira coisa, você precisa definir e descobrir qual exatamente é o tipo do seu ouvido. Se é ouvido com distúrbio, você não vai conseguir descobrir, é só um médico. Então, já vou até descartar essa possibilidade, vou deixar apenas os outros ouvidos aqui, ó. O ouvido 2, que é o ouvido comum desafinado, que é o da Geis, que a gente acabou de descobrir aqui. Esse ouvido, o que eu faço para mim poder melhorar? Sou desafinado, não consigo cantar no tom, canto desafinado, tento cantar a nota, tipo a pessoa canta dó, e eu canto dó, canto outra nota, não consigo afinar, sou uma negação para cantar. O que eu faço, professor, para evoluir? Isso é muito simples. Você pode fazer algumas coisas. Primeiro, cantar escalas. Como assim cantar escalas? Por exemplo, ó, tem escala de dó. Você pode cantar as notas, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você vai tentar deixar sua voz gêmeas com o teclado, ou com o violão, ou com qualquer instrumento que você tenha. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Vai cantar melodias de hino, por exemplo, ou de músicas. Cai, cai, balão, sol, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, mi, ré. Ré, mi, fá, ré, mi, fá, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ou mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré. Ou dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, sol, fá, mi, ré, mi, ré, dó, mi, ré, dó, si, fá, mi, ré, dó. Por exemplo, vai cantar o hino que você quiser, a melodia que você quiser, cantar várias escalas. Isso todos os dias, tem que virar hábito e você vai tentar afinar sua voz. Deixar gêmeas, o afinar é você deixar sua voz gêmeas com o teclado ou com o violão ou com o instrumento que você tiver aí como referência. Segunda coisa, professor, beleza, mas eu não toco muito bem, tô começando agora, não sei as escalas, não sei muita coisa. O que eu posso fazer também? Coloca as músicas que você mais gosta, os hinos que você mais gosta, para tocar aí na sua televisão, no seu rádio, onde você preferir, e tenta cantar, imitar a voz da pessoa que estiver cantando. E você vai tentar deixar sempre a sua voz o mais próximo possível. Aí você deve estar se perguntando, mas eu não consigo, como eu sou desafinado, eu não sei se tá igual ou não. De tanto você repetir fazer isso, você vai começar a perceber. Então canta e tenta dar o seu melhor. Tenta deixar sua voz o mais parecido com a pessoa que está cantando. Então você vai tentar cantar os hinos e deixar sua voz igual. Porque quando tiver gêmeos, tiver igual, é porque tá afinado. Se tiver diferente, é porque não tá afinado. Aí você deve estar se perguntando, mas como que eu vou saber se eu tenho que subir a voz, deixar grave, agudo? Aí você vai ter que treinar, porque só falando assim por texto, por áudio, não tem como. Tipo assim, num vídeo desse. Então você precisa praticar, repetir várias vezes para conseguir perceber ou fazer uma aula de canto e tudo mais. Mas dá para treinar mesmo sem aula de canto, cantando escalas e tentando deixar a sua voz gêmeas com o áudio que você estiver ouvindo, tá bom? Agora, se você fizer isso por um período, você vai conseguir sair desse estágio de ouvido desafinado
para o terceiro estágio, que é o ouvido comum, normal, afinado. Então você afinado, você já vai estar cantando as escalas no tom, você vai estar cantando os hinos já no tom também certinho, vai começar a se desenvolver. Aí você fala, beleza, tô nesse estágio de ouvido afinado, agora eu quero ir para o ouvido relativo. O que que eu faço para mim desenvolver o meu ouvido comum, normal, afinado? Estuda música. Você aprendendo a tocar um instrumento, violão ou teclado ou qualquer outro instrumento, conforme você vai avançando, vai entendendo funções, harmonia, melodia, improvisação, vai aprendendo a tocar os hinos, entendendo de ritmos, é automático. Você vai começar a ter uma referência melhor e vai conseguir perceber essa questão do que é cada uma das notas. Mas antes disso, você tendo ouvido afinado, já vai ficar mais fácil você aprender a tocar de ouvido, que é exatamente o que eu vou falar na segunda-feira. Você sabendo tocar de ouvido, sendo afinado, quer dizer, você já vai ser capaz de começar a treinar o seu ouvido. Você de tanto tirar hinos, tira uma música, outra, quando você vê, é automático, você já vai começar a fazer essa referência das notas na sua cabeça. Isso já quer dizer que você já tem o ouvido relativo e vai conseguir descobrir os hinos, mesmo sem estar com o seu instrumento, quais são as sequências, quais são as notas, e você vai evoluir para o ouvido relativo. Tendo o ouvido relativo, como que você faz para evoluir para o ouvido interno? Também é o mesmo processo, isso é automático, de tanto que você treina, de tanto que você vai fazer essa referência, essa relação, quanto mais hinos você for tirando, automaticamente vai vir esses dois tipos de ouvido, que é o ouvido relativo e o ouvido interno. Então isso você não estuda pensando em ter ouvido relativo, isso é automático, isso vai vir naturalmente. Tá bom? Agora tem que treinar, não adianta. Ah, eu sei tocar, beleza, mas você sabe tocar de ouvido? Não, então você não vai ter o ouvido relativo nunca. Você tem que ter o ouvido dar conta de tocar de ouvido e depois conseguir evoluir o seu ouvido para o relativo, mas vai ser um processo. Quanto mais você tirar hinos de ouvido, mais próximo do ouvido relativo você vai estar. E talvez você até já toca de ouvido e já tem ouvido relativo, só que conforme você vai treinando, vai ficando mais fácil e seu ouvido relativo vai evoluindo cada vez mais, tá bom? E o ouvido interno também. E o último é o ouvido absoluto, que você faz para poder treinar e conseguir desenvolver o ouvido absoluto. É meio difícil de explicar porque eu não tenho ouvido absoluto, só tenho ouvido relativo, então não tenho muito o que falar, mas o que eu ouço normalmente são as pessoas que já nascem com ouvido absoluto e treinando, quando menos espera, já tá com ele, sem precisar treinar. Mas tem uma coisa importante, que eu já ouvi muitas pessoas falando. Todos os dias você canta as notas, por exemplo, chega no seu teclado e toca Dó, Ré, Mi. Até essa pessoa que fala é o Thiago do Espírito Santo, que é um grande baixista, e ele dá uma dica que eu acho bem legal. Ele fala, todo dia dá bom dia para todas as notas. Bom dia Dó sustenido, bom dia Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó. Você vai cantar todos os dias as 12 notas e vai todos os dias fazer esse processo. É automático, isso faz muito sentido. Por quê? Você vai começar a memorizar o som de cada uma delas. Por que que a gente não memoriza? Porque a gente não toca prestando atenção em cada uma das notas. Agora, para pensar. Todo dia você ouve a voz da sua mãe. Se você ouve pelo telefone a voz dela, você não reconhece? Todos os dias você ouve a voz do seu pai. Se você tá longe dele, ele fala alô no telefone, você não reconhece que é a voz do seu pai? É a mesma coisa das notas aqui no teclado. Se todos os dias você tocar essa nota no seu instrumento, pode ser no violão, desde que ele seja afinado, todos os dias você tocar uma dessas notas, você vai começar a memorizar o som delas. E aí sim você vai conseguir evoluir para o ouvido absoluto. Na verdade, isso é uma teoria que eu já ouvi, mas eu não posso afirmar nada porque eu não tenho esse tipo de ouvido. Mas esses são os tipos de ouvido que existem, então eu queria falar um pouquinho sobre eles, e aí eu quero que vocês coloquem agora nos comentários qual o tipo de ouvido que vocês acreditam ter, porque não dá para saber exatamente eu falar qual que é o ouvido que vocês têm. Então, depois dessa explicação, coloque aqui nos comentários qual é o ouvido que vocês acreditam que vocês tenham.